Vamos falar um pouco de distribuição normal, tá? A distribuição normal é mais importante das distribuições estatísticas, tanto na teoria quanto na prática, por representar a distribuição de frequência de muitos fenômenos naturais. Então, essa distribuição normal ela tem essa forma de signo e é dada por essa expressão aqui. Nessa forma, ela é simétrica e 50% da área está de um lado e 50% da área do outro. A área abaixo dessa curva é igual a 1, que corresponde a 100%. O desvio padrão demonstra a distância de valores em relação à média do conjunto. Quanto mais o valor se aproxima de zero for o desvio padrão, menos dispersos estão os dados daquele conjunto. Então, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, nós temos a variância amostral, vamos trabalhar com a amostra, então, e a variância populacional. Tá? Então, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. A variância é a soma da diferença dos elementos menos a média ao quadrado dividido pela quantidade de elementos. Tá? Na distribuição normal, você tem que um desvio padrão, aqui olha, um desvio padrão, o anormal de média, nós temos que um desvio padrão corresponde a 68%, está dentro de um desvio padrão, de uma janela, desvio padrão para um lado, desvio padrão para o outro, em relação à média. Quando você acrescenta dois desvios padrão na curva normal, quer dizer, se a partir da média você diminui dois desvios padrão para um lado e somar dois desvios padrão para o outro em cima da média, esse intervalo contém 95% da possibilidade da amostra. Tá? Se eu abrir 3 desvios padrão para um lado, menos 3 desvios padrão para cá e mais 3 desvios padrão para lá, essa janela contém 99,7% dos dados que estão dentro de 3 desvios padrão, tá? A contar da média. Muito bem. A distribuição normal. No caso de distribuição discreta, tá? Que é esse caso, a probabilidade de x assuma um valor específico, x0, é dado, a gente vai escrever como probabilidade da variável x assumir um valor específico, dessa forma aqui, que a gente vai escrever. No caso de variáveis contínuas, a probabilidade serão especificadas em termos de intervalo. Então, intervalo, pois a probabilidade associada ao número, específica é zero. Então, sempre que a gente trata de uma probabilidade de um intervalo, por isso nós vamos estudar mais na frente intervalo de confiança, a gente vai dar um intervalo. E a probabilidade vem ser a área que está nesse intervalo, está compreendida nesse intervalo, que é dado pela integral que vai de A a B dessa função normal. Tá? Então, essa é a probabilidade de um evento acontecer no intervalo entre A e B. Ok? A distribuição normal, está aqui a nossa função. Ela, no caso de média 0 e desvio padrão 1, a probabilidade dela de menos 1 até 1, de menos 1 até 1, essa probabilidade é de 68,27%, tá? Desvio padrão. Vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho uma distribuição normal. Eu fiz uma pesquisa numa sala de aula e os alunos entre 1,50 m, então vamos ler em centímetros, 150 centímetros a 154 centímetros. Existem 3 alunos na sala. Entre 154, quem tem 154 fica aqui. Até 158, tem 4 alunos na sala, nesse intervalo. De 158 até 162, quem tem 158 fica aqui, não aqui. Tá? Aqui abaixo. Tem 4 alunos, e assim por diante. Os alunos que tem na sala são 51 alunos. Eu posso fazer uma pergunta: qual a probabilidade de alguém ter uma altura entre 1,70 m e
1,80 m nessa turma. Então a primeira coisa que eu faço é, isso aqui é o intervalo para coletar informação, eu vou tirar a média. A média desse intervalo é 152 centímetros. A média desse intervalo é 156. Eu somo esse mais esse, divido por 2. A média desse intervalo é 160. Tá? Conhecendo essa média, eu vou somar, eu vou tirar a média do conjunto. Eu vou pegar esse valor, multiplicar por esse mais esse valor por esse valor por esse, e vou dividir pelo total. Então a média da altura dos alunos é 165,96. Está aqui a soma. Só que esse valor aqui tem 3 valores, por isso que eu multiplico. Seria 152, 152, 152. Seria x. X é isso se repetindo 3 vezes. Para não repetir, ficaria muito grande, eu multiplico por 3. Tá? E da mesma forma o 4. Isso aqui está repetido 4 vezes. Seria 166, 166, 166 e 166. Então ia ficar muito longo. Então eu pego 4 vezes 166. E assim por diante. Para poder tirar a média. E divido pela soma total. Tá. Preciso calcular o desvio padrão pela nossa expressão. Tá? Tá aqui a expressão. Pego o elemento menos a média. O elemento menos a média, tá, ao quadrado. Só que isso está se repetindo quantas vezes? 3 vezes. Por isso que eu multiplico por 3 aqui. O elemento menos a média ao quadrado. Isso está se repetindo quantas vezes? 4 vezes. Por isso que tem um 4 na frente aqui. Se eu repetisse isso, olha, repetir 3 vezes, eu não precisaria botar, mas para evitar ficar muito longo, eu ponho só uma vez e multiplico por 3. Mesmo aqui eu multiplico por 4, esse menos esse ao quadrado, multiplico por 5, porque quantas vezes está se repetindo esse processo? Porque existem 5 elementos que tem isso aqui, 160 centímetros de altura. E o desvio padrão deu 6,92. Tá? Então aqui nós fazemos o gráfico de dispersão aos autores que vão de 150 a 182. Eu vou pegar essa quantidade de alunos e plotar em função da altura. Então nós temos aqui as alturas e a quantidade de alunos que está. Já dá a impressão que é uma distribuição normal, tá? Essa é a distribuição normal. Então, como média, eu posso usar um programa muito bom, é a calculadora de estatística do GeoGebra. Ele é gratuito, pode ser acessado pelo site, tá? De forma gratuita. Botar GeoGebra online na barra do browser e aí você tem GeoGebra. E pede para exibir a calculadora gráfica, né? Ele vai te dar, e aqui você pode escolher vários tipos de curva. Escolha a curva normal, tá? Nós vamos ter a média 165, a média 165,9 e o desvio padrão 6,92. Você coloca a média e o desvio padrão, tá? Em que intervalo? O intervalo entre que nós queremos de pesquisa é esse intervalo bem aqui, entre 170 e 180, que é a nossa pergunta. Qual é a probabilidade? Entre ter 170 e 180. Então, essa área dessa figura corresponde à probabilidade disso acontecer. Então, em torno de 25, o resultado da probabilidade é 0,2589, que corresponde a 25,84% dos alunos selecionados teriam uma altura entre 1,70 m entre 1 e 1,80 m. Tá? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a compreender um pouco sobre a distribuição normal.